Obrigado, Pai, por esse primeiro momento do culto. Nós louvamos ao Senhor pela Tua presença no nosso meio. Clamamos ao Senhor nessa hora pelo auxílio do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que o Senhor nos traga clareza e compreensão da Tua palavra, Deus. Não para o nosso próprio conhecimento, mas para que esse conhecimento gere, Senhor, intimidade contigo, um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor, para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações e que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Que nós sejamos uma igreja, que nós sejamos homens e mulheres firmados na Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 49. Nós vamos ver a partir do versículo 22. Foi onde nós paramos. Gênesis 49, verso 22. Amém. Obrigado. A palavra diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Het. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Nós estávamos vendo esse texto em que Jacó está abençoando ali os seus filhos. Era costume, né, dos judeus fazerem isso, né? Eles abençoam seus filhos. Jacó, ele abençoou ali o primogênito da sua sucessão, né, que não foi o seu filho primogênito, mas ele coloca José como o seu filho primogênito, né, por tudo o que aconteceu e pelo posicionamento de José, e ele acaba ali, né, abençoando os filhos de José também, os seus netos, e ele coloca Efraim como primogênito no lugar de Manassés, e ele continua abençoando todos os seus filhos. Nós vimos na última quarta-feira, em que eu estive pregando, vendo as bênçãos que José foi dando aos seus filhos de acordo com as suas mães, né? Jacó foi um homem que teve mais de uma esposa, mais de uma mulher, e nós fomos vendo as bênçãos dos seus filhos com relação às suas mães. Agora chega a vez dele abençoar os filhos de Raquel, a sua esposa, que era a querida esposa, que já não estava mais viva, né? Raquel já havia morrido aqui quando isso acontece, mas os filhos de Jacó com Raquel José e Benjamim. Então a gente vê que grandes bênçãos
né? Jacó, ele primeiro, seguindo a sequência do texto, ele abençoa José, e grandes bênçãos ele profere para José. Ele compara José a um ramo frutífero, e realmente, no decorrer da história, a gente vê o quanto a descendência de José, né, frutificou no meio do povo de Deus. Então, as bênçãos que Jacó proferiu sobre José realmente aconteceram. Principalmente, né, a tribo de Efraim foi uma tribo que cresceu muito. O reino do norte, quando Israel se dividiu, o reino do norte por muitas vezes foi chamado de reino de Efraim, né, por causa da importância daquela tribo ali no meio daquele povo. Uma outra coisa também que ele fala sobre José, né, sobre todo o sofrimento que José viveu. E ele compara aqui esses sofrimentos como flecheiros, né, que atiraram contra José. E realmente a gente pôde meditar a história de José durante esses meses, né, ouvindo essa história, e a gente viu o quanto aquele homem sofreu. Realmente, cada vez que acontecia algo com ele, era como se ele tivesse sido atingido realmente por flechas, né, numa guerra, para tentar abater ele, para tentar o fazer desanimar, esmorecer. Mas o próprio Jacó aqui reconhece que ele permaneceu firme porque o Senhor estava com ele. Era o Deus Todo-Poderoso que estava com José, fortalecendo ele, e que não deixou esmorecer em meio a todas aquelas flechas que foram atiradas contra ele. Então a gente vê, né, na história de José, ele sofrendo aquela calúnia ali pela esposa do copeiro do rei, né, dizendo que ele tinha assediado ela, querendo manter relações com ela, tudo isso sendo mentira, a armadilha que seus irmãos armaram contra ele. E José vem sofrendo desde pequeno, né, por causa da atitude de seu pai, que tinham muitos filhos, mas deixava claro para toda a família que ele tinha um filho preferido, né, e isso causou ciúme, inveja nos outros irmãos, e por causa disso José sofre desde pequeno também. Mas o interessante é ver que Deus fortalecendo José em meio a tudo isso que veio contra ele, José, ele não reagiu da maneira que muitas vezes nós reagiríamos se estivéssemos na situação de José. José ali, ele estava fortalecido no Senhor, e ele não reagiu segundo as suas emoções, ele não reagiu segundo aquilo que estava acontecendo com ele, porque ele conseguia enxergar a situação sob uma ótica diferente. Eu creio que José conseguia enxergar as coisas que aconteciam com ele sob a ótica de Deus. E nós precisamos aprender isso com José. Muitas vezes as coisas acontecem com a gente e nós, como cristãos, ficamos perguntando a Deus por que isso está acontecendo. E quando as coisas acontecerem na nossa vida que a gente não entender, a gente não precisa perguntar a Deus por quê. Porque o Senhor sabe por que aquilo está acontecendo. E a gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é a melhor para a gente. Mesmo que esteja sofrendo, mesmo que por um instante a gente veja que não tem saída, não tem solução, às vezes dói na gente a situação que a gente está vivendo, mas nós não podemos perguntar a Deus por quê, o porquê Ele sabe, mas nós precisamos perguntar a Deus para quê? Para quê, Senhor, isso está acontecendo comigo? O que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que está acontecendo na minha vida? E isso fez toda a diferença na vida de José. A gente vai ver no capítulo 50, no versículo 20, o que José ele fala com seus irmãos. Ele pôde compreender e analisar as situações além das circunstâncias que estavam acontecendo. E ele pôde ver em todas as coisas a mão de Deus agindo na vida dele. E ele sabia que Deus estava no controle, no curso da história, e muitas vezes é essa fé que nos falta. É essa fé genuína em Deus, de saber que Ele está trabalhando e tudo que está acontecendo é permissão de Deus na nossa vida. E o que a gente precisa compreender é para que Deus está permitindo nós passarmos por aquilo, o que é que Ele quer nos ensinar, aonde Ele quer nos levar.
Que comportamento o Senhor quer que tenhamos dentro daquela situação? Em primeiro lugar, é de fé, de colocar a nossa fé no Senhor, sabendo que Ele está trabalhando em nós. E vemos que toda essa atitude de José, esse comportamento dele de confiar em Deus, de se manter íntegro, de se manter fiel ao Senhor, fez com que ele fosse honrado. José passa de uma situação de escravidão e ele chega a ser vice-governador de toda a terra do Egito. Ele só estava ali a autoridade abaixo do próprio faraó. E vemos que Deus, ele honra os seus servos, independente de onde eles estejam. José estava numa terra estrangeira, estranha, uma terra idólatra, mas ele não se contaminou. Ele permaneceu fiel e Deus honrou a atitude do seu servo. Então, José ele recebe muitas bênçãos, né, aqui do seu pai Jacó, e bênçãos de prosperidade. Por isso que Jacó diz que José é um ramo frutífero, né? Ele dá muitos frutos, e realmente foi isso que aconteceu com o servo do Senhor. E depois Jacó começa a proferir bênção sobre o seu filho Benjamim, né? O seu filho querido, um dos filhos caçulas lá de Jacó, um filhinho querido dele também. E ele profere bênçãos, quando ele profere bênçãos a Benjamim, ele compara Benjamim a um lobo que despedaça. E quando nós vemos a sequência da história, né, a tribo de Benjamim realmente tinham muitos homens valentes nessa tribo. Eram homens guerreiros, eram homens fortes. Então a gente vê as bênçãos que Jacó estava proferindo, né, realmente acontecendo ali naquela tribo de Benjamim. A gente vê em Juízes, no capítulo 5, os homens de Benjamim ajudando a derrotar Sísera, né? Eles ajudam ali o povo de Deus a derrotar a Sísera, e são homens valentes, homens fortes. A gente vê também no decorrer da história, né, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Quem era esse rei? Saul. Saul era um benjamita. E Saul, a gente vê que era um homem obstinado, era um homem muitas vezes violento, né? A gente vê na palavra de Deus Saul massacrando vários sacerdotes. A gente vê Saul obstinado em matar Davi, ele não desistia. Essa era a característica dos filhos da tribo de Benjamim. E no Novo Testamento nós temos também um relato de um benjamita bastante conhecido, o apóstolo Paulo, né? O Saulo de Tarso. Ele era da tribo de Benjamim. E quando Saulo era judeu, o que era que ele fazia? Perseguia a igreja, matava muitos cristãos, não é? Ou ajudava para que esses cristãos fossem julgados, condenados e mortos. E ele fazia isso com muita intrepidez. Então essa era uma característica, né, dos filhos da tribo de Benjamim. E por isso que Jacó diz, né, Benjamim é lobo que despedaça. Mas se por um lado a tribo de Benjamim tinha esse comportamento, né, guerreiro, muitas vezes violento, a tribo de Benjamim foi uma das tribos que permaneceu fiel ao Senhor. Quando Salomão morre, as 12 tribos eles se separam, as 12 tribos se dividem e eles acabam formando dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul foi o reino das tribos que permaneceram ali fiéis ao Senhor. E foi justamente a tribo de Benjamim que se juntou à tribo de Judá e eles formaram ali o reino do sul, né? E nós vimos que foi da tribo de Judá que veio o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir do capítulo 50, né, a gente vê o capítulo 49, Jacó, ele dando o seu último suspiro, morrendo, ele expirou e foi reunido ao seu povo. Nos 14 primeiros versículos do capítulo 50, a gente vê um momento de luto.
de José e dos seus irmãos. A palavra diz: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele, tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiam a sepultar o seu pai. A gente vê aqui nessa passagem do verso 50, um momento de luto. E muitas vezes, nós como cristãos, não sabemos muito bem como lidar com a morte. Isso é normal acontecer no nosso meio, né? Nós sabemos das promessas da palavra de Deus com relação aos filhos de Deus, né? Quando um filho de Deus morre, a gente sabe que o Senhor recolheu o seu servo para si, que ele está agora, né, no seio de Abraão, num lugar de descanso, desfrutando da presença do Senhor. É um lugar bom, mas muitas vezes nós ficamos, às vezes, naquele embate com relação ao luto. Nós sabemos disso, então o crente não pode chorar, né, quando um cristão morre. O que é que acontece? A gente vê na palavra de Deus aqui um momento de luto, e vemos um momento em que José chorou muito por causa da morte de seu pai. Houve um momento de pranto no Egito, de mais ou menos 70 dias, onde José chorou ali pela morte de seu pai, junto com os egípcios. E depois que eles viajam para poder sepultar Jacó, né, na terra de Canaã, onde Jacó pediu para ser sepultado, José pranteou ali por mais 7 dias. Então é algo comum que quando isso acontece, né, principalmente quando é alguém da nossa família, alguém mais próximo, a gente se entristeça naquele momento. A gente entra num período de luto, é normal, e todos nós precisamos respeitar esse momento de luto. Algumas pessoas ficam enlutadas por um período menor de tempo, outros demoram mais tempo para se recuperar desse período, mas é comum e é muito normal que cada um de nós fiquemos enlutados por o tempo. O que nós não podemos fazer é deixar que essa tristeza do momento de luto tome conta da nossa vida. Principalmente quando aquele que se foi é um servo de Deus. Como é que você, sabendo de todas as promessas que o Senhor tem para aquele servo, que ele morreu aqui, terrenamente falando, mas que ele permanece vivo lá com o Senhor, as promessas de que nós nos encontraremos, de que estaremos eternamente juntos diante da presença de Deus, como é que diante disso tudo, a gente se permite que a tristeza tome conta de nós, a ponto de muitas pessoas ficarem depressivas,
pedirem ao Senhor para morrer, me leve também, Deus, eu não quero mais viver, a alegria da minha vida se foi. Isso chega a ser uma blasfêmia contra Deus. A alegria da tua vida era aquela pessoa que estava do seu lado, não era o Senhor? Não é o Senhor que te fortalece? Deus não era tudo para você, então? Já que agora que aquele ente querido se foi, você não quer mais viver, você não tem mais alegria para viver? Então essa é a diferença. Você se entristecer com saudade daquela pessoa, lembrando muitas vezes de tudo que viveram juntos, você se entristecer por um momento, por um tempo, é normal. Nós não podemos permitir que a tristeza tome conta dos nossos corações, porque as promessas de Deus para os seus servos são muito maiores. Parece até que a gente perdeu uma pessoa, né, descrente muitas vezes, que a gente sabe qual é o fim delas. E mesmo assim a gente não pode se entristecer a tal ponto de deixar a tristeza tomar conta do nosso ser, porque cada um é responsável pelas escolhas que fazem na sua vida. Quantas vezes você foi um instrumento de Deus para pregar a palavra para aquele seu ente querido que morreu sem o Senhor? E eu falo isso com conhecimento de causa. A última perda, né, que eu tive foi de um ente querido meu, o meu avô, que eu pregava a palavra, a gente falava do evangelho para ele, ele não queria saber. Ele não queria saber do evangelho. Ele falava, não venha pregar isso para mim não, porque eu não quero ouvir. Vocês sabem disso. E quando ele morreu, foi muita tristeza por saber, daquilo que aconteceu. Lógico que eu não posso dizer, o que certamente aconteceu, eu não sei dos últimos momentos da vida dele, o que foi que aconteceu. Às vezes o Senhor faz lembrar de tudo aquilo que ele ouviu, e naquele último momento ele pode ter se entregado ao Senhor, se arrependido, Deus sabe, mas eu não vi isso acontecendo, então a gente se entristece por aquilo, mas foi uma decisão que ele tomou. Ele teve a oportunidade de ouvir a palavra, ele tinha pessoas que oravam por ele, e ele sabia disso, e foi uma decisão que ele tomou, então nós nos entristecemos, mas eu não vou deixar a tristeza tomar conta de mim por conta disso. As pessoas são responsáveis pelas escolhas que elas fazem na vida delas. E a gente vê a partir do versículo 15, do verso 50, que depois disso o período de luto passou. Do 14 já diz, depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. O verso 15 diz, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram... Aí começaram a fazer conspiração, Depois que enterraram Jacó, vida que segue. Quando você dá sequência à sua vida depois de alguém que morre, não quer dizer que você esqueceu a pessoa ou que você deixou de gostar, nada disso. Mas a vida precisa seguir. E principalmente para que a tristeza não tome conta de você. Então você precisa voltar à sua rotina normal de vida, ou tentar readaptar a sua rotina, para que você possa viver tranquilamente. Então, é um momento onde quando nós voltamos à nossa rotina, a gente precisa saber colocar a nossa tristeza no lugar dela. Olha, você não pode me dominar. A gente está triste, mas seu lugar não é tomando conta da minha vida. Então a gente deixa a tristeza no lugar dela, a saudade no lugar dela, mas a gente precisa dar sequência à nossa vida. E fazendo isso é até uma forma de honrar quem morreu, Porque às vezes parece um familiar nosso morre e parece que tudo acabou. Uma forma de nós honrarmos quem morreu é cuidar dos que ficaram vivos, E muitas vezes a gente se esquece disso. Então, é uma coisa também que eu tenho buscado viver, Era meu avô e minha tia só, e ele morreu, ela ficou viúva, e a tristeza não pode me dominar, Tem ela, que é viúva, ela só tem um filho, que é meu primo, e a gente faz de tudo para estar sempre dando atenção, procurando saber como ela está, para não deixar ela só, para a tristeza também não dominar ela. Então, é vida que segue. A gente precisa, é uma forma que eu vejo de estar honrando a memória do meu avô, cuidando dela.
procurando saber como ela está, ajudando ela, e a gente precisa lembrar disso. Quando perdemos entes queridos, tem outros que permanecem vivos e a gente precisa cuidar daqueles que ficaram. Isso é muito importante. Depois a gente vê que os irmãos de José começam a conversar entre eles, agora que nosso pai morreu, agora é a hora que José vai se levantar e ele vai se revoltar contra a gente, ele vai nos perseguir, retribuir o mal todo que lhe fizemos. Mas aí o verso 16 diz que mandaram dizer a José: olha, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha a atitude do servo de Deus. José, ele se coloca na posição realmente de um servo de Deus. Ele não é ninguém para julgar os seus irmãos, de maneira temerária ali. Ele coloca a justiça diante de Deus. Vejam só, vocês me fizeram mal, e é interessante ver que José não esqueceu o que os irmãos fizeram contra ele. E José, inclusive, reconhece quando ele fala, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Realmente, vocês fizeram mal para mim. E se ele quisesse ali se revoltar, ele tinha um direito de fazer isso, Mas ele preferiu sofrer o dano. Porque ele colocou ali, ele preferiu pesar tudo aquilo que Deus tinha feito para poupar a descendência de Jacó, para poupar um povo que Deus tinha promessa. Olha o que Deus estava fazendo. Deus estava poupando muitas vidas, e tudo isso só foi possível porque ele precisou sofrer. José precisou sofrer para que isso acontecesse, para que aquelas vidas fossem poupadas. Então, ele olhando para isso, ele perdoa os seus irmãos. Olhando para essa atitude de José, isso nos aponta para Cristo. Jesus foi assim também. Jesus, ele sofreu por nós. Jesus, ele foi moído na cruz, ele foi rejeitado. Nós estávamos distantes do Senhor, rejeitando ele, e Jesus, mesmo sendo rejeitado, ele morre a morte de cruz e oferece perdão a todos os que se achegam a ele. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. A atitude de José foi uma atitude de um verdadeiro cristão, foi uma atitude que Cristo teve. E essa atitude faz nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, e muito mais. No verso 21, José diz, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Além de dar perdão, José oferece segurança aos seus irmãos. Não se preocupem, vocês estão perdoados, e eu vou oferecer segurança a vocês, não vai faltar nada a vocês. Eu sustentarei a vocês, sustentarei os vossos filhos. E isso trouxe consolo para o coração dos seus irmãos. Quando nós nos achegamos a Cristo, Ele faz o mesmo por nós. Quando nós estamos em Cristo, Cristo nos oferece segurança de que jamais nos abandonará, de que sempre está conosco, que suprirá as nossas necessidades. E isso deve trazer consolo ao nosso coração. Assim como os irmãos de José foram consolados por aquela palavra, aquela garantia de segurança, nós precisamos andar com Deus da mesma forma. Nós precisamos andar com o nosso coração tranquilo, porque Deus está sempre conosco. Ele está sempre suprindo as nossas necessidades. E isso deve nos deixar consolados e confiantes de que não estamos sozinhos nessa caminhada, mas o Senhor está conosco. Todos aqueles que se achegam a Cristo, reconhecendo seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados, abandonando o seu pecado,
encontra em Cristo salvação, encontra em Cristo segurança, encontra em Cristo cuidado. E nós precisamos nos assegurar dessas verdades nas nossas vidas, para vivermos tranquilamente com o Senhor, para confiarmos mais no nosso Deus. E depois, José morre. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Depois de um tempo, José morre, mas ele morre continuando confiando nas promessas de Deus para o seu povo. Sabendo que eles estavam no Egito ainda, mas eles não permaneceriam naquele lugar. Deus os tiraria dali para cumprir as suas promessas. Olha que atitude de José. Muitas vezes, nós somos impacientes com Deus. Sabemos das promessas de Deus e ficamos, às vezes, agoniados, querendo que a promessa aconteça logo. José sabia das promessas de Deus para o povo. José nasceu, José morreu e não viu a promessa se cumprir, mas ele continuou confiando, porque quem prometeu não mente, quem prometeu não volta atrás na sua palavra. E isso fazia José viver uma vida tranquila, sem preocupações, sem ansiedade, sabendo que Deus continuava trabalhando e as coisas só acontecem no tempo de Deus. A gente precisa ser como José, aprender a ser como ele. Ainda que algumas promessas a gente não veja se cumprindo, a gente precisa, mesmo no nosso leito de morte, continuar confiando, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir nas nossas vidas. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra lida nessa noite. Que a Tua palavra, ó Pai, possa frutificar nos nossos corações. Obrigado por esses estudos na história de José, da vida desse grande homem de Deus. Que nós possamos aplicar essas lições nas nossas vidas, ó Pai, para vivermos uma vida íntegra diante do Senhor, reta, uma vida que agrada ao Senhor. Senhor, que nós possamos ser como José com relação à justiça, ó Deus. Às vezes queremos fazer justiças com as nossas próprias mãos, às vezes nos achamos no direito de tomar algumas atitudes e nós precisamos lembrar que a nossa justiça vem do Senhor, que nós possamos aprender a abrir mão dos nossos direitos, entre aspas, mas colocar todos eles diante do Senhor e clamar para que o Senhor faça a justiça na nossa vida, ó Deus. Porque só Tu és justo, ó Pai. Só o Senhor é justiça, ó Deus. E que nós possamos aprender isso, ó Pai. Que nós possamos aprender a verdadeiramente viver uma vida dedicada ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser usados pelo Senhor, assim como José foi. Que sejamos bênção no meio do Teu povo, que possamos ser uma bênção, ó Pai, na igreja. Que o Senhor nos use de maneira poderosa. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos prepare e nos fortaleça a cada dia para o Teu chamado nas nossas vidas, ó Deus. Que venhamos compreender que o Senhor não nos chamou para ficarmos apenas sentados no banco de igreja, mas nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós precisamos trabalhar na expansão do Teu reino e o Senhor nos concedeu dons para isso, ó Deus. Abre os nossos olhos para reconhecermos os dons que o Senhor tem dado a nós, para que nós possamos desenvolver esses dons, ó Pai, para a Tua glória, Senhor, e para que o Teu nome seja conhecido em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, nos fortalece, aumenta a fé nos nossos corações, nas nossas mentes, que estejamos sempre diante da Tua presença, buscando ao Senhor, buscando a Tua face.
assim como José fazia, ó Deus. Que não venhamos esmorecer em meio aos problemas. Esse teu servo, ó Pai, foi abatido, como o próprio Jacó falou, com flechas na sua vida o tempo todo, Senhor, como se houvessem flecheiros sempre atirando contra ele, mas ele estava sempre fortalecido no Senhor. E que o Senhor também nos faça estar de pé em meio à adversidade, em meio às flechas que são lançadas contra nós todos os dias, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos dá essa paz e essa tranquilidade que o teu servo tinha, essa confiança que ele tinha no Senhor, ó Pai. Nos livra de toda ansiedade, nos livra de todo sentimento contrário à tua palavra, em nome de Jesus. E que nós possamos estar sempre na tua presença, ó Deus, buscando a tua face. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Pai, que nos despeça debaixo da tua graça. Nos abençoa, nos protege, leva-nos em paz aos nossos lares e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Que todas as orações feitas neste lugar sejam recolhidas e levadas ao teu trono nessa noite. E que o Senhor receba como incenso agradável ao Senhor. E que no tempo certo nós possamos, ó Pai, nos alegrar pelas respostas que o Senhor vai dar a essas orações feitas neste lugar, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de comunhão, de oração, onde podemos estar na tua presença e orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas. Amém.